Olá, estou aqui novamente para a carta da semana, dessa semana que se inicia no dia 27 de março, né, indo até dia 2 de maio, né? Estamos na última semana de março, né? Terminando o primeiro trimestre de 2023, passa rápido, né, gente? Pois é. E hoje eu tirei uma carta ali no meu cantinho, naquele meu estado meditativo, ali bem ali consciente, né, do que eu estava fazendo naquele momento, e apareceu uma carta extremamente importante, e era uma carta que eu também estava esperando de uma forma, de uma certa forma, porque ela é uma carta que, pela assim, ignorância das pessoas, né, no sentido de ignorar no sentido das cartas, ela é uma carta, às vezes, temida, uma carta onde ninguém quer que ela se apresente numa tiragem de tarô, mas eu vou explicar essa carta para você hoje, para você ter uma ideia bem interessante, inovadora e até simpática com relação a esta carta. Eu vou compartilhar a tela aqui para você, vamos aqui, peraí, tomar ciência do que eu vou falar agora, que é a carta da morte. Muitas pessoas temem esta carta, muitas pessoas não querem mesmo que ela nunca apareça numa tiragem do tarô e nem como conselho, porque já pensam ali que a catástrofe está instalada neste momento onde a morte aparece, né? Mas não é bem assim. Eu gostaria, inclusive, que vocês olhassem para essa carta da morte antes de eu começar com as explicações. E olhem direitinho que agora eu vou dar uma narrativa desse layout, uma narrativa dessa imagem. E aí diz assim: a carta da morte retrata uma figura envolta numa túnica preta e seu rosto escondido por uma máscara, né, escura. Suas mãos estão abertas para receber os presentes oferecidos pelos pequenos humanos que se ajoelham diante dela. Um deles lhe oferece uma coroa dourada e outro uma pilha de moedas. O terceiro é uma criança e oferece-lhe uma flor. Atrás dessa figura sombria, flui um rio escuro. Do lado mais próximo do rio, a terra é seca e árida. E do outro lado, a terra verdejante e gradativamente iluminada pelo sol, que está apenas surgindo no horizonte. O rio Estige, que significa odiado, era visto como um rio terrível e opressivo, pois representa um estágio pelo qual devemos passar para poder alcançar as riquezas do submundo. Esse é o estágio da tristeza e do luto, tão necessários quando a alegria e tão necessário quanto as alegrias e as comemorações. O sol que surge no horizonte anuncia um novo futuro, mas as almas ajoelhadas diante de Hades, que é essa figura que está de preto, ainda não o percebem. A criança que oferece a flor é a imagem da confiança infantil na mudança, que pode nos ajudar a lidar com o processo do luto. Somente a criança não tem medo de expressar a tristeza. Olha que interessante. Então, a morte, deixa eu ver aqui. A morte não simboliza necessariamente um final negativo, quando ela aparece como conselho, ou quando ela aparece numa tiragem, quando você pergunta alguma coisa no sentido de que vai começar algo e tudo mais. Mas um momento de transformação. Carta da morte, palavra-chave, transformação. A experiência de um final pode significar acontecimentos alegres,
Vamos ressignificar esses acontecimentos como um casamento, um nascimento de uma criança ou a morte de um estilo de vida. E essa perda deve ser reconhecida e até lamentada. E é por isso que temos rituais, né? Como despedida de solteiro, que reconhece a perda de um estado civil, é a morte de um outro estado civil. Muitas vezes as mulheres, como também os homens, ficam terrivelmente deprimidos com o nascimento de uma criança. Por quê? Porque ainda não houve o reconhecimento de que uma fase da vida morreu e que algo novo nasceu. A infância deve morrer para que a adolescência inicie, né, com seu desenvolvimento sexual. A juventude, por mais tempo que a prolonguemos, como dietas, exercícios, alimentação, cosméticos, né, finalmente morrerá para dar lugar à maturidade da meia-idade. Todo relacionamento, até o melhor deles, tem o seu início, o seu meio e o seu fim, pois os nossos sentimentos mudam com o passar do tempo. Então, por consequente, a carta da morte não é uma descrição de morte física, mas a inevitável mudança dos ciclos da vida que sempre envolvem a finalização. Portanto, a carta da morte implica algo que deve chegar ao fim. Se essa experiência for penosa ou não, vai depender da capacidade da pessoa em aceitar e reconhecer a necessidade de encerramentos e finalizações. A carta da morte prevê a oportunidade de uma nova vida, caso a velha possa ser abandonada. Então, gente, é dessa maneira que o louco avança no submundo, deixando para trás a sua vida e preparando-se para um futuro ainda desconhecido. Para quem já me acompanha, sabe que a carta do louco é a representação nossa, nós seres humanos, diante de todas as outras 21 cartas dos arcanos maiores, que representam os desafios da nossa vida, o crescimento como pessoa, e o louco vai passando por esses momentos dos 21 arcanos maiores, e a morte é uma delas. Então, é a morte onde nós, né, representados pelo louco no tarô, está ali para mostrar que algo deve finalizar. Se você teve perdas, essas perdas se fizeram necessárias para que finalize um ciclo e para que você inicie um novo ciclo. Vai ser bom? Vai depender da nossa forma de encarar a vida. Vai depender das crenças que temos num futuro melhor. Vai depender da facilidade da absorção de uma mudança, que tudo na vida é cíclico, né? Então vai depender do conhecimento que a gente tem sobre e aceitação que a gente tem sobre um começo e um meio e um fim. Entender que há sempre, tudo há um começo, um meio e um fim. Então, a pergunta que o tarô está fazendo nesta semana é: pensa, e qual é o principal recado que a carta da morte está dando para você? O que deve ser transformado agora na sua vida? E vamos deixar este novo ciclo se apresentar? No começo do vídeo eu disse, eu queria tanto que essa carta aparecesse, né? E ela apareceu, porque, na verdade, eu acredito que todos nós estejamos precisando terminar situações, e eu também, para iniciar um novo ciclo de vida. Esses términos eu já tenho sentido já há algumas semanas, e em mim já está se apresentando uma situação mais leve, um sentir mais leve, ah, da minha vida, porque eu estou deixando passar situações desafiadoras que se apresentaram até então, e eu estava amargurada ali, segurando, sabe? E não deixando ela passar. E agora eu me livrei, deixa passar,
deixa eu transformar para ter para ter momentos de mais leveza. Não sei se vai ser tão leve assim, mas eu estou aberta para leveza. E eu acho que é com leveza que ela chegará até a mim, né, esse momento de transformação. Então pense, sabe? Vamos soltar. Eu acho que a proposta dessa semana é: vamos soltar tudo aquilo que está me amarrando. Angústia, rancor, tristeza, raiva, mente na escassez, em que nada vai dar certo, ou que vai dar muito certo com sofrimento, essas coisas assim. Vamos liberar tudo isso para esse novo ciclo se apresentar? É esse o recado do tarô para esta semana. Quer fazer uma leitura comigo? Está aqui meu WhatsApp, minhas redes sociais, Delba Liegro e PNL Tarô, e eu estou aqui, tá bom? Foi um prazer, olha, e vamos lá, deixa que a morte venha, para a gente transformar para um ciclo único, iluminado e maravilhoso. Um beijo a todos e uma excelente semana.